e em nenhum outro há salvação. 18ª Consciência Cristã. Em nenhum outro há salvação. Campina Grande, na Paraíba, vai sediar de 4 a 9 de fevereiro de 2016, no Parque do Povo, um dos principais eventos da agenda evangélica brasileira. 18ª Consciência Cristã. Plenárias, seminários e painéis com expoentes da fé cristã no Brasil e no mundo. Eu acho que seria bom a gente começar definindo o que vem a ser cultura, antes de tratar de como os cristãos têm lidado com a cultura no decorrer dos séculos, como nós, no Brasil, lidamos com a nossa cultura aqui em nosso país. Num sentido bem amplo, cultura refere-se a hábitos, interesses, língua ou idioma e a vida artística de uma nação. Eu coloquei alguns pontos aí importantes aí que a gente pode usar para catalogar uma certa cultura. As histórias, e aqui a gente não pensa apenas na grande história, na história de um país, mas as lendas que também estão presentes nas histórias do país, símbolos, inclusive símbolos nacionais, estruturas de poder, estruturas organizacionais, sistemas de controle, rituais e rotinas. A partir desses valores aí, você tem como determinar uma cultura, ou tentar entender um pouquinho uma cultura. Eu coloquei embaixo uma foto, eu achei muito legal, não sei se o pessoal lá do fundo está conseguindo ver a foto. São várias crianças ou juniores aí, cada um com uma roupinha diferente de um país diferente. É muito legal quando você começa a viajar para fora, você começa a ter contato com outras culturas, como eu estou colocando aí, outras histórias, outros símbolos, estruturas, sistemas de controle, rituais e rotinas, que são bem diferentes das nossas aqui. Uma outra definição de cultura é que a cultura é tudo aquilo que caracteriza a realidade social de um povo ou nação, ou, aqui é um ponto importante, grupos no interior de uma cultura. Então, quando a gente pensa nesses grupos menores dentro da cultura brasileira, o que a gente começa a ver é que há subculturas dentro da cultura maior. Não raro, o cristão, ele se torna uma subcultura dentro da cultura maior de uma nação. Ele tem seus valores, ele tem suas crenças, ele tem seus costumes, ele tem suas atitudes, algumas vezes que são espelho dos valores da cultura maior da nação, outras vezes são uma subcultura em repulsa à cultura maior da nação. Ok, isso aqui é mais conceito. Para a gente pensar um pouquinho. Eu não vou definir o que é cristão. Eu presumo que se você está aqui, você já sabe mais ou menos o que é ser um cristão. Ok? Mas vamos tornar a coisa um pouco mais próxima ou pessoal para nós aqui. Um cristão pode brincar a festa junina? Por que aqui no Nordeste, geralmente os cristãos repudiam festa junina e na região Sudeste os cristãos hoje já não têm muito problema com festa junina? Um cristão pode beber vinho, cerveja? A Bíblia proíbe a beber ou a Bíblia fala de moderação ou abstinência? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Como o cristão lida com arte? Teatro, cinema. O cristão pode ser parte de uma trupe de teatro? O cristão pode fazer cinema, diretor, ator? O cristão pode escutar música, entre aspas, do mundo? Ele pode escutar rock, blues, jazz. Como é que o cristão lida com isso? Mas como é que o cristão lida com economia, com política? Será que há uma palavra cristã para política, para economia, para essa crise partidária que a gente vive hoje no país? Como é que nós lidamos com a cultura? Mais perto de nós são os anabatistas. Eles têm uma forte influência sobre a nossa visão de igreja, a nossa visão de disciplina e também sobre a nossa visão da relação do crente com a cultura. Um anabatista famoso, um mártir cristão inclusive, chamado Miguel Sattler, ele escreveu um documento confessional e o documento diz assim, é quase um pastor nosso pregando. Quarto, unimos nossas forças no que diz respeito à separação do mal. Devemos nos afastar do mal e da perversidade que o diabo semeou no mundo, para não termos comunhão com isso e não nos perdermos na confusão dessas abominações. Aliás, todos que não aceitaram a fé e não se uniram a Deus para fazer a sua vontade são uma grande abominação aos olhos de Deus.
Deles não poderão acrescentar ou surgir nada mais do que coisas abomináveis. Agora olha só. Não existe nada mais no mundo e em toda a criação do que o bem e o mal, crentes e incrédulos, trevas e luz, os que estão no mundo e fora do mundo, os templos de Deus e dos ídolos, Cristo e Belial, e nenhum deles poderá ter comunhão um com o outro. Para nós, pois, é óbvio o imperativo do Senhor, pelo qual nos ordena que nos mantemos longe dos maus. Assim, ele será nosso Deus, e nós seremos seus filhos e filhas. Além disso, ele nos exorta a abandonar a Babilônia e o paraíso terreno egípcio, para não passar pelos sofrimentos e dores que o Senhor enviará sobre eles. Devemos nos afastar de tudo isso e não participar com eles, porque tudo isso não passa de abominações que nos tornam odiosos diante de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos libertou da escravidão da nossa natureza pecaminosa e nos tornou aptos para o serviço de Deus por meio do Espírito que nos outorgou. A noção anabatista aqui é que a igreja é uma fortaleza. Todo o mundo ao seu redor, mais especificamente toda a cultura ao seu redor, é uma cultura escravizada ao pecado e ao demoníaco. Então, nós buscamos o refúgio na igreja, porque a igreja, para assim dizer, é uma antecâmara dos novos céus e nova terra, e ali nós estamos protegidos de uma cultura essencialmente pecaminosa, essencialmente má.